Leonardo César, Arthur Jorge, grandíssimo técnico, foi muito bem o Arthur Jorge, bom treinador. Eu acho que é por isso que o Santos está em busca de um treinador português, um treinador estrangeiro, né? Das últimas 6 Libertadores, atenção, das últimas 6 Libertadores, 4 foram vencidas por treinadores portugueses, hein? Não é coincidência, né? É competência. Não é coincidência, é competência. Por isso que o Santos está em busca de um treinador estrangeiro. E tá certo o Santos. Não é de alguma forma generalizar, dizendo que o Brasil não tem treinador. Tem treinadores bons, tem. Mas hoje, os treinadores portugueses, os argentinos, estão acima, em termos de patamar, de conhecimento, comparado aos treinadores brasileiros, que pararam no tempo em grande parte. Temos aqui bons treinadores no futebol brasileiro. Temos. Você tem o Roger Machado, que é bem estudioso, o próprio treinador Rogério Ceni. Você tem treinadores, outros treinadores da nova geração, que também não são ruins, né? O Carpini, por exemplo, que foi mal no São Paulo, mas é um treinador que tem um futuro interessante. Tem treinadores bons no futebol brasileiro. Você tem aqueles mais antigos, aqueles que conhecem muito de futebol, mas pararam no tempo, como é o caso do Cuca, que é um bom treinador. Eu, particularmente, não sou fã, mas é um bom treinador. O Renato Gaúcho é um bom treinador, mas não é estudioso, não é aquele cara obcecado. Eu estava vendo, por exemplo, uma entrevista do João Schmidt, no programa Resenha da ESPN, né? Onde ele dizia que o treinador do Atalanta da Itália, quando ele chegou lá no futebol italiano, fazia os caras subir morro, descer morro e tal. Entende o que eu tô querendo dizer? Você acha que o Carille vai pedir pra alguém descer morro, subir morro? O Carille vai falar, senta no morro, pô. Esse tem qualidade, hein? Então, a preparação física, o trabalho de pré-temporada dos treinadores estrangeiros está muito acima do nosso treinador brasileiro, mas muito acima. Então é o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. Imaginem o Carille ontem como treinador do Botafogo. Imaginem o Carille ontem como treinador do Botafogo. Ia ser um pega-pra-capá danado, cara. Até o Textor estaria ali dentro da área. Então é diferente, não adianta a gente achar que... Quantas vezes o Santos jogou com um jogador a mais e não fez nada, e não mudou nada. Variações, zero. Percebam as mudanças ontem do Arthur Jorge, né? A expertise de deixar ali um jogador para a reta final, de velocidade, de explosão. Então é isso. E não significa dizer também que só contratar o treinador estrangeiro vai ser o caminho. Não, precisa trazer um bom treinador estrangeiro. O Botafogo, com facilidade, consegue. Não é isso? Então temos opções no mercado. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a busca por um treinador, né? O John tá falando, Marcão ficou traumatizado com o Carille. Não é, porque nós sofremos muito, né, com o Carille, né? Nós sofremos demais com o treinador Fábio Carille. E eu acho que o Santos perdeu muito tempo. Veja que estamos aí no dia 1º de dezembro. O Santos ainda não tem o seu novo treinador. Continua esperando o Luiz Castro. O Santos só tem uma proposta feita no mercado, que é para o treinador Luiz Castro, não mais é somente sondagem. Por exemplo, nós trouxemos aqui que o Santos já conversou com Pedro Caixinha, está em stand-by. O Santos já sabe quanto teria que pagar para ter o Pedro Caixinha, é um nome que está em stand-by. Surgiu nos últimos dias o Gabriel Heinz, treinador argentino que está sem clube, mas tem uma rejeição dentro da diretoria quanto ao nome do Gabriel Heinz. Tem o nome do Gustavo Quinteiros, treinador argentino, atualmente no Vélez. Situação que não é fácil, o treinador é líder do campeonato argentino. Não é fácil tirar o Gabriel Heinz, o Gustavo Quinteiros, perdão, do Vélez.
Então o Santos está inclinado, como o Varanda tem dito há algum tempo, para trazer um treinador estrangeiro. A informação que nós demos há algum tempo é: o treinador do Santos será estrangeiro e muito provavelmente português. O treinador do Santos será estrangeiro e muito provavelmente português. Por isso que se fala demais no Luiz Castro, que é, de fato, o único nome que tem proposta na mão, proposta na mesa, é o treinador Luiz Castro, que gostou dos números apresentados, que gostou das condições apresentadas, que gostou do projeto esportivo apresentado, só que não respondeu. E quer mais tempo para isso. Então, meu amigo, o Santos vai aguardar? Vai correr o risco de esperar o Luiz Castro por mais 2 semanas? E talvez receber um não daqui 7 ou 15 dias? Essa é a pergunta que só o Marcelo Teixeira vai responder. O Luiz Castro vive a expectativa de voltar também ao futebol brasileiro em um outro clube com maior poderio financeiro. Mas veja, a situação do Luiz Castro aqui no Brasil, ela não é tão fácil. Porque o Corinthians, o Ramon Dias está fazendo um grande trabalho. Ganhou ontem de virada 4-2 do Criciúma. Não acredito que o Corinthians vá mandar embora o Ramon Dias. Luiz Castro era uma possibilidade grande no Corinthians. Ramon Dias vai se confirmando para a próxima temporada no Corinthians. O Zubeldia, não acredito que saia do São Paulo. Muricy Ramalho não é de ficar mudando de treinador a todo momento. O Palmeiras tem o Abel Ferreira. Não acredito na saída do Abel. Pode acontecer uma reviravolta. Vamos aos clubes carioca. Botafogo tem o atual campeão da Libertadores. Não vai mudar o seu treinador. Flamengo não me parece querer mudar o Felipe Luiz. Aí tem o Vasco da Gama. Tem o Vasco da Gama e tem o Fluminense. Fluminense de Mano Menezes, que se cair para a segunda divisão, acho que muda totalmente o patamar de investimento. E temos o Vasco da Gama, do Pedrinho, que tem interesse no Luiz Castro. O Grêmio, Renato Gaúcho não fica, pode ser uma possibilidade se ficar na primeira divisão. O Internacional está muito bem com o Roger Machado. O Cruzeiro, talvez não fique com o Fernando Diniz, pode ser uma possibilidade para o Luiz Castro. O Atlético Mineiro tem o Milito. Talvez, por ter perdido 2 competições recentes, Copa do Brasil e Libertadores, possa mudar de treinador. O que eu quero dizer é que o Luiz Castro está esperando outros times brasileiros formalizarem proposta para ele. Para mim está claro isso. O Luiz Castro está aguardando o término do Campeonato Brasileiro para saber qual é a melhor proposta e aí sim tomar a decisão. Só que as portas aqui do futebol brasileiro para o Luiz Castro não estão tão abertas assim. Porque grandes times já possuem treinadores que vão ficar pro ano que vem. O Corinthians, que era uma das alternativas, deve ficar com o Ramon Dias. Então por isso que eu acho que o Luiz Castro pode de alguma forma dar o ok para o Santos Futebol Clube. Talvez no início da semana, por que não, né? Ah, mas tem clubes do mundo árabe que querem o Luiz Castro. Ele já foi lá pro Al Nassr, ganhou um baita dinheiro, foi mandado embora. Então não sei se ele quer ir para o mundo árabe, né? Não sei. Ele já disse aí várias vezes que não é a questão financeira que vai ser decisiva. É claro que ela importa, mas ela não é decisiva para a escolha do Luiz Castro. Então o principal nome, tem muita gente aqui querendo saber, né, em termos de nomes, o principal nome ainda é o Luiz Castro. Não adianta eu ficar colocando aqui N possibilidades para vocês, sendo que o Santos ainda entende que o Luiz Castro é o melhor nome. Tem a questão do Gabriel Reis? Tem. O Reis foi discutido internamente na Vila Belmiro. Tem a questão do Pedro Caixinha? Tem, é verdade. O Santos conversou com o Pedro Caixinha, isso lá atrás.
Isso antes de começar a falar com o Luiz Castro, o Santos fez contato com o Pedro Caixinha, que está em Portugal, está passando férias por lá. Ou férias ou tá lá de fato direto, né? Porque ele é português, claro. Né? Ele foi demitido do futebol brasileiro do Red Bull Bragantino e está lá em Portugal descansando. Tá tudo certo. Então, existem possibilidades fora Luiz Castro. Proposta somente para um até aqui, que é o treinador português. Nas últimas horas se falou em Juan Pablo Vojvoda. Olha, eu não tenho informação de nenhuma conversa do Santos com o Juan Pablo Vojvoda. Mas aí é um ponto importante, né? Aí é um ponto importante. Quando a gente fala sobre o Juan Pablo Vojvoda, a partir do momento que o Santos pensa em pagar 2 milhões de reais para o Luiz Castro, mas fazer um alto investimento no futebol, não será baixo. O investimento com o Luiz Castro é um investimento alto que gira em torno de 100 milhões de reais na primeira temporada. Então é um alto valor de investimento que o Santos promete fazer para ter Luiz Castro em 2025. Dentro desse cenário, por que não pensar em Juan Pablo Vojvoda? Por que não fazer uma proposta para o treinador português para tirá-lo do Fortaleza? O Vojvoda, ele está numa zona de conforto. Em algum momento ele precisa deixar o Fortaleza, né? Em algum momento ele precisa deixar o Fortaleza. Será que não é hora de tentar tirar o Juan Pablo Vojvoda, o treinador argentino do Fortaleza? Olha, seria um baita nome. Eu me lembro que em 1997, ninguém acreditava em Vanderlei Luxemburgo no Santos Futebol Clube. E o Luxemburgo veio ao Santos. Era um outro momento, era um outro patamar financeiro, mas o Santos em 1997 trouxe o Luxemburgo, que era naquele momento um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, que depois se confirmou como maior treinador da história do futebol brasileiro. Eu coloco o Luxemburgo como o maior treinador que esse país já teve. Chama-se Vanderlei Luxemburgo. Acima de Tele, acima de tantos e tantos treinadores. Zagallo, Filipão, tantos e tantos treinadores bons que nós já tivemos aqui no futebol brasileiro. Para mim, o maior de todos se chama Vanderlei Luxemburgo. E o Santos trouxe. Né? Eu falei que o Vojvoda é português? Não. Depois eu corrigi, né? Depois eu corrigi que o Vojvoda é argentino. Se eu falei português, desconsiderem, né? Juan Pablo Vojvoda, treinador argentino do Fortaleza. Perdão. A gente tá tão na linha do português, que todo mundo virou português agora, né? Até o Vojvoda. Mas o Vojvoda é treinador argentino. Então, o Santos lá em 97 conseguiu tirar o treinador do momento. Pensar em tirar o Abel do Palmeiras, acho utopia, né? Mas dá para tentar tirar o Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Com o máximo respeito ao Fortaleza, o Santos é mais forte que o Fortaleza. Em termos de camisa, em termos de história, em termos de mídia. Talvez hoje não esteja tão organizado como o Fortaleza está. É claro que o Fortaleza, pela forma como é gerido, está mais organizado que o Santos, está mais estruturado que o Santos. Mas o Santos continua sendo maior que o Fortaleza. O Santos é mais time que o Fortaleza. O Santos tem mais torcida que o Fortaleza. O Santos tem mais mídia que o Fortaleza. E diria que o Santos tem mais investimento que o Fortaleza. Então dá para o Santos tentar tirar o Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Não é loucura nenhuma pensar nisso. Então eu acho que poderia ser um caminho. Porque a partir do momento que o Santos acena com o Luiz Castro e oferece 2 milhões de reais por mês ao treinador português, ele acena que tem investimento alto a fazer em 2025. Vojvoda poderia ser um nome interessante.